Continuidade ao nosso projeto aqui, Memórias do Fisco Paulista. Hoje nós vamos entrevistar um colega aqui bastante conhecido, o Arthur Antônio Chagas Pisani. Bem-vindo, Pisani, ao nosso projeto. Obrigado, aqui. Obrigado. E eu gostaria de começar você falando aí como é que você começou na Fazenda. Você é do concurso de 60, 61. Como é que foi isso aí? Exatamente. Eu prestei esse concurso em meio a outros concursos que eu prestei na época, né? E passei o número 424, se não me engano, e esse concurso previa aproveitamento inicial de 312 vagas. Então, eu tive um tempo ainda, né, pela frente, de espera. Na verdade, não foi espera porque eu não contava mais com o concurso. Quando meu pai, que era assíduo em ler diário oficial, me avisou: olha, Tui, você está com o seu nome de diário oficial. Eu falei assim: não diga o que é. Isso foi em 64, né? Era a minha nomeação. Eu estava terminando a Getúlio Vargas. Estava fazendo pós-graduação na Getúlio Vargas. E, aliás, tem um fato interessante, porque eu fui até o secretário adjunto da Fazenda, consegui chegar até lá e pedi para ele, né? É o Eduardo de Barros Martins. Se possível, eu ficar um pouco mais, talvez um mês e pouco em São Paulo, para poder terminar Getúlio Vargas, né? Eu estava terminando. E a resposta que ele me deu foi o seguinte: olha, você tem toda a opção do mundo, você pode continuar com a Getúlio, deixar a fiscalização, ou pegar a fiscalização e deixar a Getúlio. O cara legal. Eu agradeci e fui embora. Puxa. Agora, Pisani, você é um cara conhecido aí como um boa cabeça, bem informado, um cara que fez, nós vamos falar disso daqui a pouco, que foi na Diplat, né? No planejamento. Diplat, eu fiquei um pouco mais de tempo. Isso. E você, na época, você fez concurso para auxiliar de fiscal. Foi. Que não exigia curso superior, mas você já fazia não Getúlio Vargas? Já tinha o curso superior? Curso superior. Então, na verdade, todos já tinham curso superior naquela época? Olha, para auxiliar você me fiscal. deixou em dúvida, mas eu tenho a impressão que sim. Eu já tinha curso superior. Você já tinha, estava fazendo especialização, e por isso que você acabou fazendo esse trabalho bom na Secretaria da Fazenda. Você nasceu onde? Em Pederneiras, interior do estado, fica entre Jaú e Bauru. E veio para cá estudar ou já veio antes, mais jovem? Não, de lá, em 47, eu fui para um seminário. Eu fiquei no seminário cerca de 11 anos, onde fiz filosofia, né, fiz o curso incompleto de filosofia, que me serviu, inclusive, de base para fazer a pós-graduação da Getúlio Vargas, né? Mas, nesse meio tempo, eu também fiz Direito, né? Terminei Direito aqui na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Isso lá naquele tempo ainda? Isso daquele tempo, no anterior à minha entrada na fiscalização. Então, você veio para a fiscalização totalmente formado e trabalhando. Sim, claro. E aí, como é que foi? Como que você entrou? Foi aqui na capital que você começou a trabalhar? Não, aquela história que eu estava lhe contando. Quer dizer, eu pedi para ver se era possível ficar pelo menos um ou 2 meses aqui de São Paulo para terminar o curso, né? Não foi possível. Então, o que eu fiz? Eu usei de todas as estratégias para dilatar o meu exercício, né? Até que eu consegui, nesse meio tempo, terminar Getúlio, né? E fui nomeado para Mojimirim. Teve sorte, até que não é tão longe. E na qualidade de auxiliar fiscal de rendas, a atividade básica era fiscalizar trânsito de mercadoria, né? Aliás, era única, porque não se podia entrar no estabelecimento, na época, como auxiliar fiscal de rendas. Então, tinha uma divisão de tarefa mesmo? Tinha uma divisão muito forte de tarefas. E como é que foi esse trabalho seu lá? Ficou muito tempo? Olha, não, aliás, eu fiquei em Mojimirim alguns meses, depois eu sempre queria conseguir vir para São Paulo com o intuito de voltar a estudar, né, nas boas escolas. Então, eu fiquei um tempo em Mojimirim, consegui ir para Campinas, logo em seguida, e depois vim para São Paulo. Quer dizer, nesse meio tempo, na verdade,
Entre 64 e 68 eu estava em São Paulo. 4 anos. Aliás, 66, desculpe. 2 anos, muito eu estava rápido. em São Paulo. É. No meio do ano, ao redor de junho, julho de 66, eu estava em São Paulo. Mas também não tive vida muito longa na fiscalização externa aqui em São Paulo. Quer dizer, logo em seguida, fim de 67, 68, eu fui convocado para trabalhar internamente com uma tarefa específica de fazer um estudo sobre o Código de Atividades Econômicas do Estado de São Paulo. Isso qual era o setor? Nessa época não tinha ainda. Nessa época eu fui alocado a um para fazer um fiscal, trabalho específico. mas só como designado, né? Esse trabalho específico, por incrível que pareça, inclusive quem estava dirigindo a fazenda nessa época, a área tributária, era o Benedito Aparecido, né? E não havia muito local para você poder trabalhar com tranquilidade, né? Eu comentei com o Benedito, eu falei assim, olha, Benedito, se eu pudesse fazer esse trabalho em casa, no meu apartamento, tranquilamente pode ir. Eu trabalhei em casa, né? E esse trabalho eu fiz praticamente sozinho. Depois de pronto, eu coloquei a apreciação do diretor de marketing, o professor de marketing da Getúlio Vargas, Raymond Richard, que é uma pessoa muito conhecida. E ele olhou e falou assim, escuta, Pisani, vocês têm condições de implantar isso aí? Temos. Ele virou e falou assim, pelo amor de Deus, faça isso, porque nós não temos nada de informações a respeito. E o código previa a identificação dos principais produtos saídos de cada estabelecimento. Tanto a apuração de potencial de vendas, né, e uma série de outros subprodutos de marketing era importante. Mas o que eu visualizava, além disso, era possibilitar, por exemplo, a avaliação do quanto representaria uma isenção sobre um produto na arrecadação do Estado. E não tinha computador na época. E não tinha nada, né? Não existia nada. Você falou, é o CAI? É o CAI. Esse Isso. que tem até hoje aqui, foi você que não, acabou... Eu montei desenvolvendo isso sozinho em 68, né? E ele prevaleceu até pelo menos 92, quando eu estava lá, e não existia o CAI no formato que... Mas não havia condições de processar porque nós não tínhamos recursos, né? E o processamento era centralizado na Prodesp, era mais difícil. Mas hoje continua, só que aperfeiçoado, né? Provavelmente. O Código de Atividade Econômica. Imagino que eles tenham aperfeiçoado isso. Mas eu acho que a identificação do produto saído foi tirada fora. Bom, mas ajudou bastante, ficou aí 20 anos, ou até mais. E depois, aí você fez esse bom trabalho e o pessoal falou, esse menino é bom. Então, vamos continuar com ele interno aqui. Não sei se falar se o menino é bom ou se disseram, não há substituição possível, né? Ninguém quer. Tá certo. Mas aí você ficou lá interno. Continuei interno. Aí eu fui de plat, como assistente, e acabei desempenhando minhas funções assim um pouco mais prolongadamente como chefe da assessoria de estudos e informações cadastrais, que era a SEIC. Que de informações cadastrais não tinha nada. Quer dizer, na verdade, o que nós fazíamos, que eu chefiava um grupo, aliás, de pessoas exponenciais que hoje, né, se conhece. Eu chefiava um grupo que fazia interface entre a fazenda e o processamento de dados, a Prodesp. Então, o que nós fazíamos era definir a lógica de todos os sistemas que deviam ser desenvolvidos, né, acompanhar esse desenvolvimento até a sua implantação final e definir depois as saídas do sistema e fazer a sua manutenção. Quem era o diretor nessa época dessa área que você trabalhava? Nessa época, Guilherme Graciano Galo. Ah, o Galo. Guilherme Graciano Galo. Que depois acabou virando o diretor, coordenador da administração tributária. E tem outra área que era famosa também, a APT, é isso, né? Que trabalhava isso já em outro momento. Em outro momento. Entre eu ser o assessor-chefe da SEIC e diretor da Diplat, eu tive um interregno, né, onde eu fiz um trabalho voltado para a arquitetura de sistemas de toda a Secretaria da Fazenda, da área tributária, evidentemente.
né? Chamou-se Projeto CICAT. Né? Eu montei uma metodologia de levantamento de dados, definimos todos os processos existentes, processos administrativos existentes da área tributária, identificamos alguns processos faltantes e que seriam importantes ter, né, dentro da administração tributária. Aliás, um deles, por sinal, o Albino participava também do grupo, né, e um deles intitulava, isso em 1979, eu intitulei como Serviço de Inteligência. O Albino virou para mim e falou: Pisani, você está louco. Mas nem no ano 2000, quer dizer, 79, ele estava longe de 2000. Nem no ano 2000 você vai se pensar num negócio desse. Né? E nessa época, eu tenho escrito, inclusive, no processo número 13.774 de 79, são 5 volumes dessa grossura, e cada núcleo, cada processo tinha toda a legislação relativa separada. Né? E alguns dos processos, inclusive como esse do Serviço de Inteligência, que hoje já existe como, né, foram definidos naquela época. Então, na verdade, era um verdadeiro Promocat de hoje, né, que a gente vê uma modernização. A base do Promocat. É claro que tudo isso foi um levantamento, de certa forma, teórico, né, porque nós não tínhamos recursos, nós tínhamos um processamento de dados centralizado, difícil. Não tinha um microcomputador que dá uma independência. Isso, o microcomputador veio depois. Exato. Entendeu? Então eu sofria, hein? Era Desenvolvia um trabalho para o futuro. A ideia, mas tinha que concentrar tudo na Prodesp. E aí a coisa não conseguia dar a resposta. Não, muita coisa até nem chegamos a levar para a Prodesp, porque a Prodesp já estava saturada com nossos sistemas de arrecadação, de informação, de parcelamento, dívida ativa. Tudo isso já estava em andamento, né? Você está falando de 79, você já era o diretor? Não. Ainda não? Não, 79 não. Quando que eu estou querendo ver aqui, o Galo, ele assumiu quando a CAT? Provavelmente você entrou no lugar dele. Não, na CAT não. Não, na Diplat. Ele foi para a CAT e você assumiu a Diplat? Foi após... Não. Quem era o diretor de Diplat na época era o Dirceu Pereira. Que foi para o Tite depois. Que foi para o Tite. Perfeito. Né? E o Galo, nessa época, eu assumi a Diplat em 83, com a entrada do Guedes. Mas nessa época eu já havia me desencantado, de certa forma, da Fazenda, eu já havia pedido para sair, né, do serviço externo. Tinha sido designado, inclusive, para o posto fiscal aqui do centro, quase, né? Mas não tinha conseguido assumir porque tinha restos ainda de trabalhos, esse trabalho do CICAT para finalizar. Né? Foi quando o Guedes assumiu. O governo Montoro. E aí ele me pediu encarecidamente para eu ser o diretor de Diplat. Então tudo começou ali. Eu já estava formalmente no serviço externo, né? Te pegaram de novo. Era a maldição do predião, você tinha que ficar ali. E ficou mais 9 anos, né? Se aposentou em 92. Mais de 9 anos, Então, Pisani, o que você, na Fazenda, Secretaria da Fazenda, qual foi, no seu período, o que mais chamou a atenção em termos de avanço? O Galo, por exemplo, passou pela Diplat. E o Galo, ele é conhecido como um cara, assim, bem... como é que se fala, meio afoito, meio bom administrador, né? É conhecido, não tem excelente administrador. E você parece que pegou a Diplat e acabou melhorando ainda, é isso mesmo? Como é que foi essa evolução da Secretaria da Fazenda em termos de planejamento? É difícil dizer, Davi, o que foi mais importante em termos de avanço nesse período todo que passei pela Fazenda, porque a tecnologia, nós sabemos todos aí que a tecnologia teve um avanço exponencial nos últimos anos. Né? Quando surgiu no mundo o microcomputador, né, a própria Prodesp, os analistas da Prodesp não acreditavam da possibilidade desse pequeno equipamento funcionar. Né? Tanto que eles não se atualizaram e ficaram para trás. Né? Então, são tantos... Quando eu entrei na Fazenda em 68, estava no serviço interno,
todo o processamento de dados se fazia através de cartão perfurado. Inicialmente com a IBM, depois com o SEPRO e depois a Prodesp assumiu, né? Então é difícil dizer. Agora, na Diplat realmente nós tivemos alguns avanços em termos de planejamento, e especificamente planejamento da ação fiscal, né? Em termos de reestruturação da própria CAT, com projetos, por exemplo, o projeto Fronteiras foi desenvolvido sob minha supervisão, né? Esse projeto veio com uma encomenda da área executiva e nós tivemos que desenvolver aqui dentro, né? E um projeto difícil, quer dizer, nós tínhamos que construir, após todo o diagnóstico que nós fizemos, né, e que demandava a necessidade de construção do posto de fronteira. Você tem um exemplo do que surgiu como diagnóstico, é que contribuintes nossos, né, vendiam formalmente a mercadoria aqui para São Paulo, né, e remetiam, de fato, o Nordeste. Aliás, desculpe, formalmente para o Nordeste e entregavam aqui em São Paulo. O Nordeste era 7%, aqui era 17%, 18%. Quer dizer, havia necessidade do controle dessa passagem efetiva da mercadoria para lá, né? Isso também vai existir, a não ser que o tributo incida no destino. Exatamente. Né? Isso quer dizer que você, na época de Plat, a CM83, a fronteira de 86, né? Acho que implantaram em 86. Então, você é que teve que provar que a fronteira era importante. Essa diferença. Eu tive que colocar em números, né, e desenvolver todo o projeto até a construção, né? A construção ficou a cargo do DOP na época. Mas, paralelamente, eu tinha um corpo de engenheiros fiscais, né, que fazia toda a fiscalização dessas obras. Pra você ter uma ideia, depois de completadas algumas obras, eu mandava o meu pessoal para fiscalizar. Eles encontravam fossa cética, por exemplo. Tinha tampa, mas não tinha buraco. Olha aqui. A medição de 200 metros de guia de sarjeta, né? Chegava lá, tinha 50. E era uma construtora, era contratado. Construtoras contratadas pelo DOP. Né? E mandei fazer, inclusive, uma avaliação do custo efetivo de um posto de fronteira. O custo do DOP era 3 vezes maior. E aí fomos investigar e me disseram o seguinte, falou assim, olha, acontece que o Estado demora para pagar, e demorando para pagar, nós temos que colocar um custo adicional. Quer dizer. Então foi um processo difícil de levar. Entendeu? Difícil. Bom, no final a fronteira foi desativada. Foi. Né? 11 anos depois, né? 97 depois. Acabou. Então foi uma experiência que foi útil, né? Para um período. Em 97 acabaram achando que não valia a pena. Você concorda com isso? Não? Porque não mudou o sistema tributário? Depende do sistema que foi ser implantado. Agora nós estamos pensando na reforma tributária, na centralização. Talvez tenha sido por isso, né? Não sei. Na verdade, eu não sei quais as razões que demandaram. Uma outra coisa interessante é que nada se cria, tudo se copia. Hoje se fala muito em setoriais. Você conheceu essa ideia lá no passado? Eu conheci no passado. Com outro nome? Eu não vivenciei, tá? Quer dizer, não estava no serviço externo para vivenciar o setorial. Mas no passado muito remoto, eu tenho lembrança de que esse tipo de fiscalização deu uma série de problemas. Tá? Agora, na Diplat, voltando para a minha experiência, a análise de dados por setores econômicos é muito importante. E foi muito importante. Para você ter uma ideia, uma das coisas que nós fizemos foi um planejamento da ação fiscal que redundou numa operação chamada Operação Alerta. Nessa operação, a Diplat, que desenvolveu todos os dados, e dava munição para a área executiva. Nós levantamos um setor de atividades, distribuímos todos os contribuintes por uma curva estatística, né? Elegemos a mediana como corte, aqueles que estavam abaixo
da mediana em termos de arrecadação, foram selecionados como um grupo a ser fiscalizado. Os que estavam acima, nós consideramos como padrão. Não foi mexido nada, quer dizer, não foi realizada nenhuma fiscalização nesse segundo grupo, e sim no primeiro grupo. Como é a mesma atividade, os efeitos da economia recairiam sobre todos igualmente. Exato. Tá? Então a fiscalização foi voltada para esse primeiro grupo. Tá? E foi uma surpresa incrível, quer dizer, na época nós estávamos em recessão, tá? A arrecadação dos dois caiu, mas a do grupo fiscalizado caiu menos 300%. Quer dizer, eu tenho até um fato curioso que aconteceu comigo. No interior, em Pederneiras, tinha um comerciante e ele, conversando com a minha tia disse que eu trabalhava na secretaria, ele veio, me telefonou, falou assim, Pisani, o doutor Pisani, eu posso conversar com o senhor? Pode. Tá? Viajou 7 horas de trem, chegou em São Paulo, no meu gabinete, falou, doutor Pisani, tem um fiscal na minha firma e disse que eu devo recolher um pouco mais, porque o sistema está mostrando que eu estou abaixo da mediana, não sei o que, eu sei lá. Quem é o culpado por então, isso, Pisani? O fiscal disse que eu preciso emitir uma nota fiscal pela diferença. Eu falei, não faça isso, espera um pouquinho só. Não é esse o procedimento certo. Tá? Emitir uma nota fiscal pela diferença simplesmente não é. O fiscal devia ter o cuidado de examinar os seus estoques, fazer um levantamento de estoques, um levantamento do fluxo de mercadorias, um levantamento. A meio caminho ele virou para mim e disse, doutor Pisani, se ele fizer isso vai dar mais. Eu falei, então, emita a nota. Então, na verdade, o resultado foi muito positivo. Foi muito positivo. Então, ninguém pagava nada. E isso foi a primeira vez que implantou um método, um sistema? Não digo que tenha sido a primeira vez. Não digo que tenha sido a primeira vez. Com essas características, sim. Sim. Porque não era o exercício da fiscalização em profundidade que se pedia. Sim, simplesmente chegar ao controle e dizer, o senhor está sob observação. O senhor tem problema. Ele sabe qual é o problema. O senhor tem que arrecadar mais. Daí voltava, depois de um mês, voltava a fiscalizador. Olha, meu amigo, como é que o senhor está? Você melhorou, mas não melhorou muito. Fazia acompanhamento, né? Melhorou, mas não está ainda. Seu potencial é melhor ainda. E houve um resultado excelente. Aliás, veja bem, uma coisa que eu dizia sempre para o meu pessoal, nós temos como missão a arrecadação. Mas não é a arrecadação essa que é feita pelos bancos, que por sinal é um outro projeto que eu posso até contar para você, que foi desenvolvido comigo lá. É a arrecadação em toda a sua extensão. Quer dizer, não adianta você apurar crédito tributário, constituir o crédito tributário. O Estado não paga o funcionário, não paga fornecedor com crédito tributário. O Estado paga com dinheiro vivo. O que nós temos que fazer é trazer dinheiro vivo para o Estado. Nós somos responsáveis por isso. Então nós temos que pegar o crédito tributário, tudo bem, constituir o crédito tributário, mas acompanhar o crédito tributário até que ele se torne efetivamente recurso no caixa do Tesouro. Agora, Pisani está falando que tem uma história para falar sobre projeto dos bancos. Você, por acaso, conheceu a época que o coletor era muito importante? Sim, não só conheci, como eu fui responsável pela extinção da coleção. Então, faz favor, conta para nós. Eu tenho uma curiosidade danada daquele cofre do prédio. Conta um pouco sobre isso. O cofre do prédio, talvez não possa dizer, porque a verdade é a seguinte, nós constatamos que a arrecadação, ela demandava, via coletorias, demandava cerca de 15 dias para se tornar disponível. 15 dias. Quer dizer, era um tal da coletoria lá do final da Barranca do Paraná e tal, arrecadar, fazer toda a papelada, passar para... Enfim, era um caminho longo. Em dinheiro, ele arrecadava em dinheiro mesmo. Em dinheiro. Tá. Né? Era um caminho longo. Né? Então, o que nós fizemos? Quer dizer, realmente nós acabamos com as coletorias e passamos para os bancos, com a responsabilidade do banco nos entregar até 2 dias úteis após o efetivo recolhimento. Quer dizer, ganhamos
Puxa, rapidinho. Cerca de 13 dias. Né? 2 dias no interior, 1 dia São Paulo. Que era o tempo da compensação, digamos tempo assim. Suficiente. Suficiente para eles. E quem diz que banco também não erra, né? Tinha o banco que, efetivamente, como o interior era 2 dias, situado ali quase na divisa de São Bernardo do Campo, ele recolhia tudo de São Bernardo. Na agência dele de São Bernardo. Quer dizer, fazia com que o contribuinte fosse recolher na agência de São Bernardo. Por quê? Porque o banco ganhava 2 dias. Aí nós estendemos para toda a Grande São Paulo. Aí melhorou. Então tinha esse tipo de... E esse tipo de jogada, inclusive, por parte dos bancos. Você lembra que ano foi isso aí? Que fez essa reestruturação da coletoria? Exatamente o ano... Mas era antes de 80. Foi nesse intervalo... Não, foi nesse intervalo de 83 a 90. Eu pensei que Não, 83, 84, 5 a 90. Eu imaginei que os coletores tivessem sido há mais tempo, então não foi tanto, eles sobreviveram aí até a década de 80. Até essa época, eu imaginei que fosse. Agora, Pisani, conta para nós também, nessa sua experiência, os chefes, esses grandes nomes da Secretaria da Fazenda, os secretários, os coordenadores, os diretores, você foi um. Quem que mais você conviveu? O Guedes ficou pouco tempo. O Guedes ficou para fala um pouco desse pessoal do Vitor Sapienza, parece que ficou muito tempo. O Vitor Sapienza, eu devo dizer que foi o responsável por ele ter ido para o serviço interno em 1968. Ele que me indicou, entendeu? Para exercer as funções na Secretaria da Fazenda. Para o Código de Atividade Econômica, ele me indicou para o senhor Benedito. Que ele era meio manda-chuva lá, pegou você, era a sua turma, né? Se não me engano, assistente do Benedito. Pescou, te conheceu e levou para fazer esse trabalho. Na Diplat, eu me considero, de certa forma, responsável pelos primeiros passos políticos do Dado. Nosso presidente. Na medida em que a primeira reunião que ele fez, inclusive para uma regimentação política e a candidatura à Fresp, foi na minha diretoria. Ele é meu funcionário e me pediu permissão e eu dei a ele a permissão para ele fazer a reunião. Isso em 1987, né? Que ele acha que assumiu em 88, então foi 87. 87. É isso mesmo, você era diretor e ele ali trabalhando contigo. Então você lançou o dado, digamos assim. Não que eu tenha lançado, mas eu, na verdade, possibilitei que ele desse os primeiros passos. Que legal. E depois isso foi em 87... mais de 10 anos, você entrou em 2000, né? 2002 como diretor da Fresp. 15 anos depois, Fresp, você hoje é diretor da Fresp. Diretor da Fresp. Acabou, aposentou e virou diretor da Fresp também. Exato. Seguindo o caminho do Dado. Precisa ser deputado agora. Imagine. Não, não tenho pretensões políticas. Não. Aliás, não sou político, sou muito mais um técnico, apesar de que todos nós exercemos atividades políticas, né? Mas não política partidária nos termos que está colocada hoje. Agora, Pisani, além disso, você é advogado e tem escritório. Hoje você trabalha. Eu me aposentei em 92, a convite do ex-ministro Sayad, eu fui trabalhar no escritório de planejamento dele. Tá? Então eu tive, por coincidência, quer dizer, eu tive um projeto a ser desenvolvido que era da própria Secretaria da Fazenda. Né? E a convite do Sayad eu participei desse projeto de reestruturação e modernização. Trabalhei depois também na Bolsinhas e Campos, né? Em vários estados, inclusive no Mato Grosso do Sul. Consultoria, né? Consultoria, voltada sempre para a área tributária. E até hoje estou dando consultoria para municípios em ações judiciais, voltadas para a participação dos... Tem escritório? Você tem escritório? Não tenho escritório, quer dizer, na verdade eu dou minha consultoria a um escritório de advocacia. Você não chegou a trabalhar dando assistência a esse Promocate, não, né? Não. Não está trabalhando na Fazenda, nunca trabalhou? Depois que me aposentei, de 98 para cá? Não. É que tem um grupo de pessoas aí que ainda trabalha até hoje. Eu fico feliz de ver
esse trabalho do Promocate com tanto dinheiro à disposição. Entendeu? Coisa que nós nunca tivemos. Se nós tivéssemos dinheiro na época e tivéssemos a tecnologia que hoje existe, naquela época, talvez a minha história tivesse sido diferente. Teria feito uma revolução. Não, não digo de revolução, mas talvez tivesse tido mais resultados, né, em todo o esforço que nós fizemos. Que eu, inclusive, no jantar de despedida, né, da minha aposentadoria, eu disse o seguinte: olha, gente, no serviço público, a gente faz o esforço de 1 tonelada para levantar 1 quilo. Era exatamente o que eu sentia na época, por falta de recurso, era uma série de muitos problemas para serem enfrentados. Você conseguia alguma coisa. Não, é assim mesmo. Porque o tempo é diferente, né, da iniciativa privada com... Agora, uma coisa interessante, o secretário João Sayad provavelmente ficou até 85, né, que ele virou ministro. Virou ministro. E aí, em 92, você ainda tinha contato, foi trabalhar com ele. Que respeito, hein, o secretário com essa experiência de trabalhar junto com você. Parabéns. Na verdade, não foi assim diretamente o Sayad, talvez por indicação dele. Mas tinha o sócio dele que os contatos. Fez o contato. Então, Pisani, eu agradeço a sua participação aqui nesse nosso projeto, que estamos aí resgatando essas informações todas dos amigos, das colegas fiscais que trabalharam na Fazenda aí por muito tempo, contando para as futuras gerações essa experiência. Por exemplo, o grande choque que a gente vê aqui foi a tecnologia, né? Você, por tudo que a gente já sabia, você disse, bem informado, com boa qualificação, inclusive da igreja, com filosofia e colégio de padre, etc. Então você veio bem formado, mais Fundação Getúlio Vargas, só que você não teve a oportunidade de ter a tecnologia de hoje. Mas com certeza na sua época você acabou fazendo o que era possível, né? Uma Diplate que é famosa até hoje. Então é muito bom estar aqui falando com você para deixar isso para o futuro. E as considerações finais, por favor. Bom, nas minhas considerações finais eu só posso dizer o seguinte: eu falei muito de mim mesmo, né? É verdade que eu convivi... Mas esse era o objetivo. Que eu convivi e realmente eu acho que vocês têm que fazer um trabalho bastante grande com outras pessoas que até tiveram importância muito maior que a minha e produziram muito mais que eu, né? E quando eu digo muito mais que eu não me refiro a mim como pessoa, eu me refiro à equipe que me acompanhou. Tá bom. E quem era essa equipe? Conta aí para nós, só para ver. Por exemplo, você trabalhou com o Ivan Moreno? Com Não, o Ivan, na verdade, quando entrei na Diplate, logo em seguida ele pediu dispensa da promoção tributária. Então foi tempo diferente nisso foi aí. Um lapso só. Ele acabou indo para o externo e você ficou trabalhando. Legal. Então, valeu. Obrigado.